E aí, galera, tudo bem? Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Na semana passada a gente encerrou a aula de sistema endócrino falando o nome das glândulas. Então hoje a gente retoma falando do nome delas de novo. Vamos ver se vocês lembram. Hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, pâncreas, testículos e ovários, ok? Hoje nós vamos falar de algumas delas. Não vamos falar de todas, porque senão o vídeo fica muito prolongado. Nós vamos começar falando da hipófise e das funções. Depois nós vamos falar de tireoide, paratireoide e suprarrenais. Muito bem. Vamos começar falando da hipófise, que ela é considerada a glândula mestre. Ela é bem pequenininha, está localizada logo abaixo do cérebro. Ela é chamada de glândula mestre porque ela produz muitos hormônios e ela controla as outras glândulas. Ela tem essa função de controlar as outras glândulas. Ela é considerada aí a glândula mestre porque ela produz muitos hormônios. O que eu quero colocar aqui para vocês, que a gente vai falar de alguns nomes bem complicados, que até para mim, que sou professora já há muito tempo, tenho até dificuldade de falar alguns nomes. Vou dar uma olhadinha na minha cola de vez em quando aqui, porque alguns nomes são muito difíceis. O que eu quero que vocês entendam, às vezes é importante a gente se apropriar de um vocabulário novo. Por quê? Porque na vida a gente precisa se apropriar. E vocês vão fazer provas, vestibulinhos, vestibulares, é importante a gente conhecer novos nomes. Não será o nome dos filhos de vocês, mas é importante ter um novo conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. A hipófise, ela vai se dividir em dois tipos de hipófise, a adenohipófise e a neurohipófise. Então a gente vai começar falando da adenohipófise, que vão apresentar 6 hormônios. São hormônios que estarão relacionados a outras glândulas, não somente a ela. Mas ela vai estimular a produção desses hormônios lá nas outras glândulas, mas ela tá já estimulando as outras glândulas. O primeiro hormônio aqui é o tireotrófico, que a gente vai chamar de TSH. Ele vai ajudar a regular uma outra glândula, que é a tireoide. Então a gente já começa falando da hipófise, trabalhando com outra glândula que é a tireoide. Depois, um outro hormônio é adrenocorticotrófico, que também tem uma sigla, ACTH, que regula também uma outra glândula, que é a suprarrenais, que a gente vai falar de suprarrenais ainda hoje. Tudo bem? E depois, a gente tem mais mais 3 hormônios aqui que estão diretamente relacionados com os hormônios que a gente chama de hormônios sexuais, que estão relacionados aos ovários e os testículos, que a gente não vai falar deles hoje, mas são hormônios muito importantes até aí na adolescência, na fase de vocês, que é a fase de transformação da vida, é a fase onde vocês percebem as mudanças no corpo de vocês, e são hormônios relacionados às características de transformação, que são o hormônio folículo estimulante, tá? Que vão atuar diretamente tanto no ovário quanto no testículo, tá? O hormônio luteinizante, que ele está relacionado à ovulação e à produção de testosterona, que é o hormônio masculino. E nós temos a prolactina, que durante o período de amamentação, ela ajuda na produção de leite, ok? No início aqui, quando eu falei do gigantismo. O hormônio do crescimento, que nós chamamos ele de GH. Quando tem muito hormônio do crescimento, que este é produzido somente pela hipófise e ele não está relacionado com nenhuma outra glândula, quando tem muito hormônio do crescimento, pode desenvolver o gigantismo. Quando tem pouco hormônio do crescimento, eu costumo brincar, todas as vezes que eu explico essa aula, eu falo que eu tenho pouco hormônio do crescimento, mas na verdade tive mesmo, né? Porque na minha idade de crescimento houve pouca produção, então 1,52 m. E aí vocês que estão na idade de crescimento, é realmente época de procurar um médico. Porque se você não está na estatura óssea para a idade de vocês, precisa sim tomar hormônio do crescimento. Mas não para ter uma estatura de 2 metros, mas sim chegar a 1,70 m, 1,80 m. No caso das meninas aí, 1,70 m, 1,65 m. O ideal. O hormônio do crescimento, quando ele está em falta, a gente realmente não chega na estatura ideal para a idade. A idade óssea não acompanha a idade cronológica. Isso acontece muito. A gente vê muitas
muitas pessoas que não acompanham essa idade óssea. Isso acontece muito, tá? Então, é a falta do hormônio do crescimento. E pode acontecer o gigantismo com o excesso e pode acontecer o nanismo com a falta. Procurem, eu posso colocar um videozinho para complementar isso. Depois, nós temos a neurohipófise, que produz 2 hormônios, a oxitocina e o hormônio antidiurético. A oxitocina está ligado ao parto, tá? Ou seja, também está ligado ao ovário e está na hora do parto, ela pode melhorar, né, para que a mulher tenha um parto mais fácil nas contrações musculares do parto, ok? E o antidiurético é o seguinte: se você tá tomando pouca água, vai fazer o quê? Com que você retenha essa água para que não aconteça de você perder ali líquido e ficar em desidratação, né? Ficar uma pessoa desidratada. Então, seu corpo vai segurar esse líquido para que você não se desidrate, ok? Então, a hipófise é isso. A hipófise evita, o antidiurético vai evitar que você se desidrate.